Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e aqui junto com o professor Fábio Catani iniciamos mais um episódio do Batecast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação Visual que vocês encontram no Instagram e por enquanto só no Instagram porque o site da Great Job está sendo reformulado. E também sempre lembrando que se você quer entrar para a podosfera, quer lançar um podcast, mas tem dúvidas do equipamento que deve comprar, dúvidas de edição de vídeo, edição de áudio, como subir o podcast, procure o pessoal da Escola do Podcast, que vocês encontram também em todas as redes sociais. O nosso convidado de hoje, ele dispensa comentários porque é ex-governador do estado, ex-ministro, ex-prefeito de Porto Alegre e uma vasta biografia. Eu estou falando de Tarso Genro. Doutor, nos escuta? Escuto perfeitamente, sagrado. Fábio Catani, é um prazer estar aqui com vocês. Catani, eu te faço as honras da casa. Então, doutor Tarso, uma satisfação imensa tê-lo aqui, com grande admiração. E como tanto eu quanto o professor Viaro somos professores de história, a história da República Brasileira ela é uma história mais até de rupturas do que de continuidades. E elas, quando ocorreram, sempre tiveram um viés de crise para o país. E a última grande dessas rupturas deu-se com aquilo que nós vimos em 2016 acontecer e que, diante das multipolaridades de grupos que se lançaram às ruas, a verve mais ultra-radicalmente conservadora foi aquela que se criou para a ascensão à presidência da República. Nós tivemos um episódio em que, em 1955, após o suicídio do nosso presidente Vargas, forças golpistas, tanto militares quanto civis, se coadunaram para tentar impedir a continuidade de um processo eleitoral que, em 1955, se legitimou com a vitória de Juscelino Kubitschek e João Belchior Marques Goulart. Neste ano, há uma tendência política, ou pelo menos uma circunstância bastante plausível, de uma aliança que se assemelha àquela que ocorreu nas eleições de 1955, entre uma centro-direita e um homem mais à esquerda, só que desta vez invertendo as posições, na medida em que João Goulart, que era o herdeiro do nosso trabalhismo da década de 50, e Juscelino Kubitschek era um homem do PSD com um círculo mais ao centro. Agora nós temos a potencialidade de uma candidatura de Lula e Alckmin. A salvação da democracia perpassa caminhos como este, de alianças com aqueles que estão comprometidos com o processo democrático? Bem, em primeiro lugar, uma grande alegria estar aqui conversando com pessoas tão credenciadas, né, como vocês, em que a gente pode falar sem qualquer tipo de contenção. Né? A gente está aqui para intercambiar ideias, para tratar de questões essenciais da República e da democracia de uma maneira aberta e, quem sabe, até para ajudar também outras pessoas a pensarem, a refletirem. É assim que eu tomo essas conversas que eu me dispus com muito prazer fazer com vocês. Nós temos uma linha de continuidade aqui no Brasil em relação a golpes militares, a movimentos militares, que tem que ser notados para examinar a conjuntura atual, que é muito mais grave do que qualquer conjuntura anterior, na minha opinião. Qual era a essência da mensagem? Eu não estou dizendo a realidade do projeto, mas a essência da mensagem do golpe militar de 64. Era a defesa da democracia. Militares estavam dizendo que o país estava ameaçado pelo assédio da União Soviética, que queria fazer uma revolução aqui no Brasil. O governo João Goulart era um governo reformista, democrático, obviamente, mas assim eles vocalizaram e conquistaram grandes setores da sociedade. Não, nós queremos reabrir um ciclo democrático no país, acabando com a agitação em favor da reforma agrária, agitações dos trabalhadores portuários, trabalhadores da indústria, pedindo cada vez mais salários, né? E apresentam, então, um projeto para o país que, na visão deles, seria um projeto democrático e de grande nação, né?
de Brasil grande, de Brasil capaz de ombrear na ordem internacional com os países mais importantes do mundo, do ponto de vista do sistema do capital. É claro que a ideia da democracia, vocalizada pela maioria dos militares, nem todos, mas pela maioria dos militares, era um blefe. O que eles queriam instalar, e instalaram, foi um regime forte, né? Um regime militar, e que teve um período que foi tipicamente ditatorial, inclusive. Por que eu saliento que temos uma diferença essencial em relação ao que ocorre hoje? O grupo Bolsonaro e os militares que apoiam o Bolsonaro, que, na minha opinião, é uma grande parte das Forças Armadas, mas não são maioria, na minha opinião, eles vêm chamados pela vocalização do "eu venho destruir". Eu acho que o Hitler foi um grande cara. Eu acho que os costumes do Brasil estão deteriorados. Eu acho que o Brasil não pode crescer dentro da democracia, porque a democracia atrapalha, dissolve os costumes, traz corrupção. A mensagem do Bolsonaro foi uma mensagem nitidamente antidemocrática, desde o começo, né? Inclusive chegando ao ápice de ter um comportamento criminoso, defendendo a tortura, por exemplo, né? Em qualquer país com instituições mais fortes, ele não só não seria candidato a presidente, mas seria preso, porque isso é uma incitação ao crime, né? É um crime contra a humanidade, uma incitação a um crime contra a humanidade. Então nós temos uma diferença essencial nesse processo. E aí os remédios são remédios também atípicos, né? Eu não estou defendendo nenhuma chapa em relação à candidatura do Lula, que é a candidatura que eu apoio, porque isso não vai ser resolvido pelo partido. Nós estamos num momento, numa época de desgaste da verticalidade dos partidos sobre as suas bases e pela ausência de força dos partidos para organizar a política das suas lideranças. Em todos os partidos isso, né? Inclusive nos partidos de esquerda, aqueles que têm expressão de massas, aqueles que têm expressão eleitoral, como é o caso do PT. Então, a questão da vice do Lula está na cabeça dele. Ele está analisando o cenário, verificando qual é a melhor possibilidade, porque o vice vai mostrar qual o sistema de alianças. Se é uma aliança mais ao centro, se é uma aliança mais à centro-direita, ou se vai ser uma chapa pura de centro-esquerda, né? Porque o Lula não é um homem de esquerda. O Lula nunca foi um homem de esquerda. O Lula é um homem politicamente de centro, né? E que faz as inflexões quanto ao programa e à governabilidade das suas propostas de correção dos rumos da nação a partir do sistema de alianças que dá possibilidade para ele governar. Então, eu acho que esta decisão, né, ela não está sub júdice no partido e nem adianta você apresentar uma opinião. Eu já dei minha opinião. Eu acho que o ideal para o PT seria ter uma chapa de centro-esquerda e ter um candidato a vice que fosse ou de centro-esquerda ou de esquerda, né? E não um candidato a vice de centro-direita. Agora, eu reconheço, isso é outro capítulo, né, uma vida política já longa que eu tenho, de que é um momento em que há uma verticalização desse tipo de decisão, em função do tipo de sistema político que nós temos, em função do presidencialismo monárquico que nós temos e em função das necessidades que a conjuntura determina, ou seja, estabelecer uma relação de forças para derrotar o fascismo, né? Em última análise é isso. Então, eu acho possível que o Lula convide o Alckmin para ser vice, mas isso vai depender de qual é o partido que ele traz com ele e quais são as forças políticas que vão se comprometer com um programa que deve ter um tripé essencial, do qual qualquer recuo seria, assim, uma traição ao projeto que o PT representa e que a esquerda deseja para o país, que é combate à fome, que é uma política externa, né, soberana, independente, de relacionamento livre com todas as potências e os polos de poder mundial, né,
e é uma política de retomada do crescimento, geração de empregos e renda. Quer dizer, esses são os vértices, né, através dos quais se deve formar uma frente para derrotar o fascismo no Brasil. Casualmente, né, é um dos 3 setores que o fascismo mais falhou. O fascismo, cúmplice do projeto neoliberal aqui no Brasil, mais falhou. Sem falar nas outras questões, né, que nós conhecemos, como a questão do negacionismo e outras aberrações que só uma pessoa como o Bolsonaro foi capaz de enunciar publicamente. Doutor Tarso, diante de tudo que tem acontecido no país, desde o avanço dessa extrema-direita, chegada ao poder, todas as discussões que se faz de qual seria de fato o percentual de adesão do povo, da população brasileira para esse projeto, alguns falam que 15% é o núcleo duro do Bolsonaro, outros falam que é maior do que isso, alguns afirmam que 1/3 da nação é formada por pessoas de tendências fascistas. Enfim, tem uma série de discussões de exagerados ou de otimistas, mas dentro disso tudo que nós temos, de tudo que ocorreu e que vem ocorrendo, o senhor expressa algum tipo de medo em relação ao processo eleitoral de 2022 e mais, o senhor expressa algum tipo de medo em relação à preservação da nossa democracia? Eu acho que a tendência hoje é que nós tenhamos eleições duras, tenhamos uma tentativa de disseminação da violência pelas milícias bolsonarianas, mas a essas alturas do campeonato eu duvido que o Bolsonaro crie, né, uma maioria política na sociedade e uma maioria nos quadros superiores das Forças Armadas para dar um golpe militar. Uma razão muito simples, muito concreta. Sejam os militares mais democratas, menos democratas, sejam os militares, né, eventualmente simpatizantes de uma posição progressista, de centro-esquerda, ou sejam de centro-direita, são muito poucos os militares que se veem representados pela figura política do Bolsonaro, que é um mau militar, mau cidadão e mau político, e mau gestor. Né? Então, se nós tivéssemos uma maioria das Forças Armadas que acatasse um sujeito desse como líder, né, tudo poderia acontecer aqui no Brasil, até campos de concentração, tipo dos que ocorreram na Alemanha nazista, né? Ou violências, né, endêmicas na sociedade, tipo que ocorreram na época do fascismo na Itália, através das estruturas paralelas de poder. Então, eu acho que nós vamos ter eleição e que quem for eleito vai governar. Eu tenho conversado, inclusive, em algumas lives, conversas como essa aqui com militares, inclusive importantes, da direita política do país, e eles mesmos dizem, né, quem ganhar deve assumir, senão o Brasil vai para o fundo do poço, lugar em que ele será irremovível durante um largo período. Catani. E um dos pontos essenciais, claro que os governos progressistas, oriundos desde o primeiro mandato do Lula, eles trabalharam muito com a ideia de uma distribuição social. Eu percebo muito na minha atuação como professor que houve uma acessibilidade muito maior também para aqueles que até então eram excluídos nessa participação, mas percebo que pouco se fez em torno, e olha que tivemos projetos que eram extraordinários como os institutos federais, mas que se poderia ter feito muito mais no âmbito da educação, do setor, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. O que o senhor, que até foi ministro, das maiores expressões políticas desse país, o que o senhor acha que poderia ter sido feito no âmbito da educação que não se conseguiu fazer? Eu acho que, evidentemente, poderia ser feito muito mais. Mas num regime democrático, né, com um sistema político superado como o nosso, eu acho que você foi ao limite dos limites. Né? Com o ProUni, com os sinais do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, com o Fundeb, com as escolas técnicas, né? Com a rede nacional de formação de professores, com salário mínimo profissional, né? Salário mínimo do magistério, que é uma norma constitucional hoje. Eu acho que você fez muito nessa área. Mas deveria
se fazer muito mais se tivesse um apoio no Congresso Nacional. Eu vou dar um exemplo da questão do ProUni. Né? O ProUni, né, que foi uma revolução no ensino superior aqui no Brasil, né, que quintuplicou o número de alunos em escolas superiores aqui no Brasil, num curto espaço de tempo, ele só foi aprovado porque ocorreu uma negociação entre esse que vos fala e o Antônio Carlos Magalhães. Senão ele não seria aprovado. Uma negociação onde o Antônio Carlos Magalhães, que era um emérito, né, defensor das empresas privadas na educação, da privatização do ensino, ele me fez uma proposta, né, a partir até de um dado pessoal. Né. Ele disse, vejam como é que os grandes políticos do país, né, da política tradicional, tratam os assuntos. O Antônio Carlos Magalhães me disse o seguinte, olha, eu sou contra esse teu projeto, dizer. Olha, é um projeto do governo. Não. É um projeto teu, um projeto do Haddad. Vocês dois que fizeram isso aí. E nós estávamos pedindo 16% das vagas que deveriam ser oferecidas para os alunos, segundo, né, depois o sistema de cotas, mas que alunos que viessem da escola pública e que fossem, né, aprovados, né, no exame nacional, né, que nós propusemos naquela época. 16% é demais. Vamos fazer o seguinte. Eu fosse muito amigo do meu filho, quer dizer, eu era amigo dele, nós éramos deputados juntos e conversávamos bastante. Conversávamos ele como um quadro de direita no Congresso Nacional e eu como um quadro de esquerda. E, eventualmente, trocávamos ideias que se relacionavam com o governo da Lídice da Mata, na Bahia, que era muito pressionado pelo Antônio Carlos Magalhães. Eu pedia para ele... Era o Luiz Eduardo Magalhães, né? Luiz Eduardo. E eu pedia para ele, olha, observem bem o que vocês estão fazendo lá, essas histórias, né, que dizem respeito a duas pessoas que têm posições diferentes, mas se respeitam. Então, eu vou te fazer uma proposta. Tu aceita que seja 8%? Se tu aceita que seja 8%, pode ir embora. Eu estava visitando as lideranças lá no Congresso. O teu projeto vai ser aceito. Eu, sem consultar o presidente, sem consultar ninguém, eu disse aceito. Então pode ir embora. Eu fui embora e o projeto foi aprovado com 4 ou 5 votos de contrários, né? Inclusive de parlamentares do Rio Grande do Sul, que não queriam me dar espaço político, achavam que aquilo era uma revolução, que ia ajudar a minha vida política, é só assim que eles pensam na República, né? E o fato que o projeto foi aprovado, né, e proporcionou uma dinâmica extraordinária. Depois vieram as escolas técnicas. Eu mandei aquele projeto para revogar uma norma originária da época do Fernando Henrique Cardoso, que era proibido a União Federal fazer escolas técnicas, você se lembra disso. Daí o projeto foi, né, foi votado, e o governo federal entrou na produção, né, no projeto das escolas técnicas, até chegar ao sistema das IFES. Então, eu acho que poderia se fazer mais. Mas é necessário, sempre que a gente fala no Brasil, é o seguinte, qual é a correlação de forças no Congresso Nacional? É assim que eu observo, por exemplo, esta tendência que está ocorrendo do Alckmin ser o nosso vice. Eu acho que o Lula, e eu nunca falei com o Lula sobre esta questão, mas eu observo nos movimentos que ele faz, e eventualmente conversas intermitentes que a gente tem em função das questões nacionais, que ele não acha impossível uma candidatura do Alckmin na vice. Porque isso diz respeito à governabilidade, não é governabilidade com medo de um golpe militar, mas governabilidade de criar uma maioria no Congresso, pelo menos para alguns pontos importantes que nós temos que ter maioria por lá. Então, eu respondo assim dessa forma. Né? É sempre uma resposta em abstrato a gente dizer se podia fazer mais ou se fez menos, né? Porque não foi possível mudar o contexto da gestão. Eu acho que não. No caso da educação no Brasil, no caso dos demais projetos importantes, todas as mudanças foram limitadas pela necessidade de formação da maioria no Congresso Nacional. Doutor... E pelo visto, desculpa, Viaro, vamos. A maioria, ela depende de uma absoluta minoria de caciques políticos, e o Antônio Carlos Magalhães, para quem é mais jovem, foi um dos homens fortes da arena durante a ditadura civil-militar,
e também foi um homem forte a partir do governo primeiro de civis que sucedeu a ditadura militar e que não ficou nas mãos da oposição, porque o Tancredo Neves era de oposição, mas o Sarney não, foi um dos grandes líderes da Arena no Congresso, e fez um governo cercado por homens como Antônio Carlos Magalhães. Veja que o primeiro presidente do Brasil, né, que fez a transição da ditadura para a democracia, era o presidente do partido do regime militar. Sarney foi presidente da Arena, né, e depois se transformou no presidente de honra do PMDB. Né? O Brasil tem peculiaridades que são absolutamente impressionantes, né, como processos de conciliação e de progresso e conservação que se integram e se dissolvem um no outro e que dá essas melecas que dão por aí, como, por exemplo, agora com o golpe contra a Dilma. Né? Quem é que iria acreditar que a Dilma, uma presidenta honesta, né, uma presidenta séria, pode ter cometido erros, como todos os governos cometem, mas ela era inatacável desse ponto de vista, depois daquela campanha que eles fizeram contra a corrupção. Então vão lá os caras votar pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia, pelo meu cachorrinho, eu voto contra o comunismo, né? Eu voto pelo impeachment. Quer dizer, é um país de loucos também, é um país de doidos também, né? É um país que tem que compreender a partir do sentimento macunaímico, né, que os políticos brasileiros têm, que às vezes não só beiram ao ridículo, como também beiram a uma certa debilidade mental, né, como nós vimos naquela votação. Doutor, eu queria entrar numa questão que ela é extremamente polêmica, mas nós estamos aqui para bater papo sobre questões desse tipo também. Os meus seguidores das redes sociais sabem que toda a minha história acadêmica ela foi pautada e construída em cima das questões da negritude e do racismo. O meu mestrado em História na UPF foi com pesquisa toda em cima da escravidão, em cima do racismo, Zumbi dos Palmares, etc, etc, etc. Talvez a maior mancha da nossa história, uma mancha branca, seja a escravidão, e talvez o Brasil seja o país que tenha a maior mancha da escravidão entre todos, sobretudo no mundo ocidental. A pergunta que eu faço é, em relação a cotas, que foi um avanço gigantesco nesse país, gigantesco, e que deve permanecer, inclusive, crescendo e melhorando, em relação às questões jurídicas e judiciais de lei antirracismo, que pouco a gente vê ser cumprido de fato. Nós sabemos que isso é uma questão muito voltada para a educação também, da conscientização, porque existe aquele racismo de reprodução doméstica das pessoas mais antigas que vem trazendo. Aqui onde eu resido, no Vale dos Sinos, por exemplo, nós temos grandes problemas em relação a isso. Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos parecida com a do Catani, que disse o que poderia ser feito a mais na questão da educação. Eu pergunto o que poderia e o que pode ser feito a mais em relação ao combate da discriminação racial nesse país. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que pensar qual vai ser a natureza da derrota do Bolsonaro. Né? Porque o que se avançou na época do governo Lula e na própria legislação da República foi agora socavado, né, por uma série de enunciados políticos de exceção que o Bolsonaro foi capaz de fazer e que recuperou nas classes dominantes brasileiras e nas classes médias superiores também, tá? E também em outras classes sociais, mas predominantemente nesses dois setores. Tá? Predominou uma visão de que nós tínhamos ido além das necessidades, além das possibilidades. E um dos atos fundamentais para fundar esta nova ideia sobre, né, sobre as lutas contra o racismo no país e as políticas contra o racismo que vários governos desenvolveram, predominantemente os governos do presidente Lula e Dilma, era necessário, né, segundo esta visão, nomear um negro racista na Fundação Palmares. Né? Este foi um lance, assim, de tal magnitude que mostra que a ordem jurídica, né, que tem uma estrutura formal determinada, que protege determinados direitos, né, que exige determinados requisitos para a gestão pública, né, e para o comportamento dos agentes públicos, ela se dissolveu. Né, porque ele, francamente, foi para lá para restaurar, né, a cultura racista do país e, simbolicamente, cometer determinados atos
né, para restaurar essa cultura racista, a partir da fundação que era destinada exatamente a fazer o contrário. Né? Então, esta é uma luta sistêmica. As classes dominantes brasileiras, elas são originárias do sistema escravocrata, né? Da escravidão colonial. Né? Toda a acumulação de base que se fez aqui no Brasil para um primeiro salto da Revolução Industrial e depois para o segundo salto, ela se origina desse patrimonialismo que vem da escravidão, né? E que se projeta em todos os setores da sociedade. Né? Vejam, um dos motivos que nós colhemos nas pesquisas, nas classes médias, de por que a Dilma perdeu tanto apoio nas classes médias, foi por causa da lei das empregadas domésticas, que deu a elas determinados direitos normais que tem em qualquer país do mundo, reconhecendo elas como trabalhadoras que tinham determinados direitos. Né? Isso, simbolicamente, não gera nenhuma vergonha nessas classes superiores. Eles acham que isso aí é uma diferenciação moral que eles fazem através da cor da pele, através da sua origem, né? E que se expressa para levantar, né, a cabeça no meio dessa caterva de ignorância e de ódio para dizer: eu estou aqui, eu sou superior. Né? É aquela parábola que é feita pelo Sartre nas reflexões sobre o racismo. Então, os primeiros movimentos que nós temos que fazer é restaurar a dignidade política daquilo que foi incrustado na nossa Constituição, nas nossas leis sobre o racismo, e acionar os órgãos competentes para que isso aí comece a operar também na vida concreta das pessoas. Mas é uma questão cultural e é uma questão também econômica, evidentemente. Essa é a sua origem. É uma questão bastante estrutural. E uma das coisas que me parecem mais preocupantes, derrotar politicamente, eleitoralmente o Bolsonaro talvez seja muito mais fácil do que eliminar exatamente esses resquícios arraigados e capilarizados que o bolsonarismo trouxe. Uma das coisas que é notória é que boa parte das bases, das camadas efetivamente populares, elas não apenas se distanciaram do PT, se distanciaram de setores progressistas da Igreja Católica, se distanciaram de envolvimentos políticos que não sejam meramente discursos circunstanciais que satisfaçam. Há dentro das comunidades evangélicas também setores progressistas extraordinários que fazem trabalhos comunitários e que são essenciais em suprir as ausências do Estado. Quais os caminhos que, através de políticas públicas e sociais, se pode resgatar essa conexão das massas com a preocupação com um crescimento concreto de tudo que nós temos? Eu sou meio pessimista em relação a este fim de ciclo. Nós vivemos um fim de ciclo, né, de um modo de vida minimamente orientado pelas estruturas do capitalismo industrial dentro da fábrica moderna e daquilo que se projetou do Estado moderno a partir da Comuna de Paris, antes da Revolução Francesa, né? Antes a Revolução Francesa e depois a República de Weimar. Eu acho que essa época está se esgotando. E quando se esgota uma época, né, e a coruja de Minerva ainda não, observando o passado, ainda não compreendeu o que fazer no futuro, a anarquia, a fragmentação, né, o desenvolvimento daquela visão hegeliana, né, da afirmação da liberdade sucessivamente, que primeiro, né, se volta para a liberdade contratual, para a liberdade do mercado, para as liberdades políticas, depois já nos grandes enunciados da Declaração dos Direitos do Homem, etc. e tal. Isso aí está no fim, na minha opinião. Eu quero dizer que, em épocas distópicas, é impossível prever com sensatez o desaparecimento da extrema-direita. A extrema-direita não é somente um fenômeno econômico, e um fenômeno relacionado com as crises históricas que atravessam os países dentro do sistema do capital, mas também de outro sistema. Veja que na Alemanha Oriental, por exemplo, que era dito como um país socialista, foi o viveiro das gangues organizadas dos nazistas que se expressaram
como força política em diversas regiões, depois da Alemanha, depois da queda do Muro de Berlim. Né? Então, não é uma questão somente relacionada com o sistema do capital. A barbárie ela tem outras raízes. Ela tem raízes históricas, econômicas, ela tem raízes culturais, ela tem raízes, inclusive, nos elementos, né, da naturalidade, né, da formação, né, dos grupos humanos que, degregários, se tornam comunidades e resolvem as suas questões a partir, né, de uma estrutura estatal que vai organizá-los de uma maneira civil, de uma maneira econômica, etc. E tal. A barbárie, o ódio e a barbárie e o ódio dos humanos aos humanos, né, não se expressam só por motivos econômicos. E nós estamos num momento de distopia. Nós estamos num momento distópico, nós estamos num momento em que os dois grandes signos da modernidade, que é a cidadania, né, a cidadania e o contrato, e a possibilidade da igualdade, de outro lado, que eram vetores formadores da modernidade madura, eles estão dissolvidos hoje. Um país como o Brasil, por exemplo, a eleição de um mentecapto como o Bolsonaro, né, que vomita ódio todos os dias e tem 20% da população no seu apoio, né, não é previsível que isso aí desapareça. E eu acho que nós teremos um ciclo bastante duro, eu não sei se isso aí vai desembocar uma nova guerra de sistemas, né, em escala mundial. Né? As condições para isso começam a se realizar de maneira cada vez mais evidente, ou se vai ocorrer um novo pacto global de reorganização do mundo, né, para um sistema civilizatório mais adequado. Mas a minha visão é uma visão pessimista. Né? Quando você perde a carona da reforma estrutural ou da revolução, né, o que sobra é a fragmentação e a desorganização do mundo das pessoas. Né? De uma sociedade que era minimamente orientada e que passa a ser uma sociedade desorientada, porque ela não tem mais valores e não tem mais limites. Né? Veja, por exemplo, a importância que está tendo hoje o negacionismo, por exemplo, né? Que é o elemento mais... é o que condensa de maneira mais perfeita, né, o atraso científico, filosófico e cultural de uma sociedade. Negar o direito às pessoas terem saúde. Negar o direito à vacina. Proibir as crianças de se vacinarem, porque é uma conspiração mundial. Antes eram os judeus. Uma conspiração mundial, né, do globalismo que gera esse tipo de atitude. E isso aí não tem fim. Né? O que nós podemos contribuir aqui no Brasil é tendo um governo democrático, civilizado, tendo uma capacidade de interlocução global muito grande, como teve o presidente Lula, para colaborar, né, com uma mudança na cultura política democrática para restaurar determinados valores que permitam, né, um ciclo evolutivo mais favorável, mais democrático. Como nós não estamos à beira de uma revolução, nós podemos estar à beira de um desastre. É assim que eu vejo hoje a situação no mundo, que pode se alterar também, né? Não digo de uma hora para outra, mas tem mecanismos hoje também de domínio e de contenção para, quem sabe, que aqueles que apertam os botões de funcionamento do mundo possam atacar agora, não mais o comunismo, não mais a democracia, não mais a igualdade, mas atacar, né, os grupos irregulares, paramilitares, dentro e fora da ordem, que, em última análise, estão conduzindo hoje a humanidade ao desastre, na minha opinião. O que o doutor acabou de colocar me lembrou bastante um pensamento do Michel Maffezoli, de que, paradoxalmente, a esse avanço da globalização da informação, da possibilidade de conhecimento, inclusive da democratização do acesso ao conhecimento através dessa multiplicidade que temos, ele coloca aqui ele chama de palingenesia, essa ideia do mundo que cessa e o outro que nasce. E ele reforça muito a ideia de que a empatia humana ela está cada vez mais vinculada ao elemento do localismo e do tribalismo. Ela não tem mais a concepção da alteridade de cidadania daquela modernidade sólida que tão bem o senhor colocou. Doutor, diria o Lukács que se trata da recuperação da categoria da totalidade, né?
que foi fragmentada no mundo pós-moderno, que leva as pessoas ao tribalismo, ao grupalismo, ao nacionalismo estreito, e dali tratam de se proteger de um mundo hostil. Né? E o seu caminho é, naturalmente, o caminho da guerra, da violência e do fascismo. O surgimento dos microestados europeus, depois da queda da União Soviética, é um fenômeno que está relacionado com isso. Né? Todas as barbáries que foram cometidas no nazismo, elas foram reproduzidas nas lutas internas desses microestados que surgiram depois da quebra da União Soviética. Né? Quer dizer que é um fenômeno bem, né, negativamente consistente, né? E se derruba, né, que se derruba para cima de nós nesse momento trágico da humanidade. O sociólogo Zygmunt Bauman, falecido há poucos anos, né, com idade bastante avançada, que trouxe uma grande obra, extensa obra sobre a pós-modernidade, que ele chamou de modernidade líquida, salvo engano, no livro Identidade, ele traz uma passagem onde ele diz que a multifragmentação das lutas de classe, das relações de classe, das lutas políticas e dos movimentos políticos acaba enfraquecendo o objetivo maior destes grupos. Que eles vão, então, cada vez mais se fragmentando entre si e esquecem o ideal e brigam entre si, dando força para aquele que os oprime. Não parece uma realidade cada vez mais presente, onde as próprias militâncias, sejam político-partidárias, sejam identitárias, estejam cada vez mais criando uma pluralidade de fragmentos e, com isso, quem acaba ganhando é quem está de fora assistindo? O que o senhor entende disso? O Bauman, ele morreu muito triste, né? Muito angustiado, porque ele que, em algum momento, né, juntamente com o Castells, eles celebraram, né, as novas tecnologias da informação, sistema de redes, e viam isso aí a partir de uma virtualidade democrática que realmente existe. É que as pessoas pudessem, através desses novos sistemas de comunicação e interação social, as pessoas pudessem estar presentes. Né? Só que isso aí foi até um certo limite, e quem foi vitorioso nessa contenda foi o mal. Até ele tem uma expressão de uma grande entrevista que ele deu num jornal europeu, que foi publicado aqui na Folha, que ele diz que as redes, né, elas foram ocupadas e demonstraram que a maioria das pessoas foram idiotizadas por esses novos meios de comunicação e interação social. Ela passou a ser uma espécie de paraíso dos imbecis. É mais ou menos o que diz o Bauman. Se nós vamos examinar o que ocorre nas redes aqui no Brasil, e toda a estratégia bolsonarista, nós vamos ver que isso aí é uma realidade. Mas não é só isso também. Não é só isso. Nós temos aqui, por exemplo, um fenômeno que é absolutamente, eu diria, significativo dessas mudanças que ocorreram. Vejam o comportamento das classes dominantes e do sistema de comunicação que é o porta-voz das classes dominantes mais completas do Brasil. Mais completas, mais estruturadas, que é a Rede Globo. A Rede Globo, ela fez todo um movimento, né, para a deposição da presidenta Dilma. Ela glamorizou os movimentos de julho, né, junho de 2011, né, se não me engano, aqueles grandes movimentos de rua que ocorreram. Foram em 13? 13, ela fez todo um processo de glamorização. A palavra de ordem da Globo, naquele momento ali, era o Brasil acordou. Não sei se vocês estão lembrados disso. O Brasil acordou. O gigante acordou, né? O gigante acordou, exatamente. O gigante estava dormindo e acordou. À medida que esses movimentos foram se desenvolvendo e foram sendo glamorizados, muitos setores da sociedade entraram nele de uma maneira libertária, achando que aquilo ali era uma... Né? As pessoas levantavam cartazes, eu quero me mudar porque o meu vizinho... Né, tem um cachorro que late a noite inteira. A outra meninazinha levantava um cartaz, eu quero que a Dilma vá embora porque eu quero o câmbio a tanto para mim poder ir na Disneylândia, e o pai dela levantava ela. Tem uma série de coisas que mostravam, né, a natureza desses movimentos. Hoje, a Globo, por exemplo, ela tinha, né, como seu editor principal, ainda tem como seu editor principal, editor responsável, o Ali Kamel. Escreveu um livro para provar que não tinha racismo aqui no Brasil.
nada disso foi feita uma revisão. A Globo mudou de orientação, começou a colocar pessoas da comunidade afrodescendente ou negra nos seus programas, começou a atentar para a questão racial, inclusive, de uma maneira importante na crítica ao racismo, na crítica à discriminação racial, e passou a ser uma oposição ao Bolsonaro sem ser contra as reformas que ele fez. Pelo contrário, um dos problemas que o Bolsonaro tem é que ele não deu continuidade às reformas. Bolsonaro não é detestável para a Globo porque ele defendeu as torturas, porque ele já defendia as torturas antes de ser eleito. Seu voto foi um voto na deposição da Dilma, alardeando a importância da tortura, através da homenagem ao Ustra. Né? Ela bloqueia o Bolsonaro, está contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, com seu jeito alocado, está transformando o Brasil num par internacional e não consegue fazer as reformas que ele prometeu. Né? Então, essa releitura da história, ela se faz nas redes, ela se faz pelos grandes meios de comunicação, e ela cria um aparato político interno aos partidos tradicionais que respondem a esta relação e que entram nesse jogo. Né? Estabelece uma dialética que é de polarização, mas que é de implicação também com esses fenômenos. Né? Por quê? Porque você, como um político que vai concorrer a uma eleição, você tem que contar a uma eleição majoritária para um espaço na Globo, se for possível, para poder aparecer politicamente. Então, esse ferimento de morte do projeto democrático moderno, né? e essa estruturação de um pensamento desorientado, né? falso e aético, né? e amoral das pessoas na sua relação com a sociedade, com o mercado, com os partidos, transforma a sociedade num conjunto de fragmentos, né? que disputam em meio à barbárie. E é isso que está ocorrendo. Qual é a grande importância que tem o Lula, na minha opinião? O fator Lula é um fator importante na democracia brasileira. Né? Assim como foi na sua época, né? pela via da centro-direita, como foi o Fernando Henrique, que teve também um papel digno em um certo momento e disse, não, se o Lula ganhar, ele vai governar. Né? E o Brasil vai experimentar um novo caminho. Né? Depois ele fez o fiasco dele, vacilando em relação à questão do próprio Bolsonaro. Mas eu estou falando de manifestações simbólicas que marcam a época. Né? O fator Lula é um fator importante porque ele condensa a retomada de uma opinião pública democrática e de uma forma de diálogo social que confronta com a barbárie do fascismo, com a barbárie, né, que está instalada no país hoje. Não somente pela voz, né, autoritária do líder, né, do presidente da República, como também pela ausência de políticas contra a fome, de políticas de recoesão social do país. Então, esse fator Lula a gente tem que contar. Né? Às vezes eu estou discutindo com companheiros meu interno do partido, e eles dizem, não, mas o partido teria que orientar dessa forma. Eu digo, eu estou de acordo. E o partido faz seguida essas orientações. Mas quem vai modular essas relações no âmbito da grande política é quem tem voz pública, de maneira, né, que criou uma voz pública adequada a conversar com esses setores que estão sendo cada vez mais oprimidos e excluídos na sociedade brasileira. Então, eu acredito na importância da eleição do Lula por isso. Eu não faço nenhuma ilusão, né, que o Lula vai ser um presidente da esquerda. Nunca foi, e nunca disse que era de esquerda. Né? O Lula tem esta propriedade, inclusive, de ter uma comunicação com a população mais espolhada, mais oprimida, pelo serviço que ele prestou a ela, e, portanto, de recoesionar o país dentro da democracia. E se essa recoesão for conseguida, nós podemos restringir muito o poder político que tem a extrema-direita, as milícias e o fascismo aqui no Brasil. A nossa intelectual gaúcha, porto-alegrense, antropóloga Rosana Pinheiro Machado, tem um livro extraordinário, Amanhã Vai Ser Maior, que mostra como foi essa trajetória desde aquelas jornadas em diante. É uma belíssima sugestão de leitura a todos que estão nos ouvindo. Eu queria estender aqui, até porque a gente está chegando no final, indo para a reta final, os últimos 15 minutos do nosso programa, e eu preciso reservar um espaço para o Catani também.
Eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez ela seja até uma pergunta que já foi feita várias vezes para vários intelectuais e vários pensadores. O senhor lembrou agora na sua última resposta a homenagem que o Bolsonaro fez para o brilhante Ustra quando do voto do impeachment de Dilma Rousseff. Nós poderíamos lembrar do que ele fez com Maria do Rosário, nós poderíamos lembrar do que ele falou dos negros quilombolas, nós poderíamos falar das propagandas de remédio correndo atrás de uma ema pelo pátio do palácio. Então a gente poderia fazer aqui uma fusão entre o absurdo, o canalha e o pitoresco dentro das posturas do presidente. Aí eu lhe pergunto, o que faltou para esse mandato ser interrompido? Faltou maioria política na sociedade e no parlamento, na minha opinião. A sociedade, ela foi hipnotizada, uma grande parte dela, hipnotizada não no sentido, evidentemente, técnico dessa expressão, mas ela foi convencida que a democracia é inútil, que os métodos da democracia, eu estou falando das pessoas de boa fé, né, que apoiaram o Bolsonaro, e algumas, eventualmente, podem estar ainda apoiando o Bolsonaro. Mas ela foi convencida que os métodos democráticos de decisão política e de implementação de políticas em defesa dos interesses da cidadania, eles são inúteis. E, fundamentalmente, por três obstáculos. O primeiro obstáculo é o que os políticos não prestam. O mundo da política é um mundo impuro. O segundo obstáculo é que a vida cotidiana dessas pessoas não lhe dá nenhum sentido comunitário, porque a guerra pela sobrevivência separa as pessoas também na base da sociedade, não somente nas grandes cúpulas políticas. E o terceiro motivo é que o Bolsonaro, ele dá uma falsa sensação de segurança futura. Ele diz que os criminosos têm que ser mortos, né? E as polícias têm que ser grupos de execução de bandidos, né? E não tem nenhuma vila importante, nenhuma concentração popular importante, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, que os bandidos não estejam ali exatamente sacrificando as pessoas, né? Então, essa sensação, a questão da insegurança social, a questão da insegurança política, né? E a questão do convencimento de que a política é o mundo da impureza, faz com que as pessoas se aproximem, né, de um déspota como o Bolsonaro. Isso não foi diferente do que ocorreu, né, em traços mais gerais, tanto no nazismo como no fascismo alemão. No nazismo, né, alemão e no fascismo italiano. Eu gostaria, agora já encaminhando o final, de lembrar algumas coisas, e eu lembro, eu ouvi com entusiasmo a sua entrevista na rádio, acho que foi na Rádio Gaúcha, lá atrás, quando o senhor era prefeito. Eu cheguei em Porto Alegre, vindo de Nova Prata, em 1993, e encontrei uma cidade encantada, uma cidade bonita, uma cidade alegre, uma cidade onde a arte, a poesia, onde o encontro era algo que se encontrava em cada esquina, quando se andava, daqui a pouco tinha o Giba Giba tocando aqui, aí encontrava o Nelson Coelho de Castro lá, e eu lembro com o seu entusiasmo em relação a um projeto de Porto Alegre Tecnópolis, e que acabou não se transformando dessa forma. Eu acredito muito, e quero ouvir do doutor, o que Porto Alegre perdeu quando deixou esse trem da história escapar? Os projetos Tecnópolis que nós desenvolvemos, eles dependiam de uma relação com as universidades. Nós tivemos 3 relações extraordinárias com as universidades. Eu não sei se você se lembra que eu fiz uma comissão, né, de empresários e de representantes das universidades, do movimento acadêmico, científico, tecnológico, e fomos à Europa visitar os centros tecnopolitanos. E desta viagem resultou o projeto de Tecnópolis da PUC e o projeto Tecnópolis da Unicinos, que prosperaram, existem até hoje, né, e continuam prestando os seus serviços.
Mas todos os projetos que nós íamos desenvolvendo através das incubadoras empresariais tecnológicas queriam se ligar a esses projetos de Tecnópolis, eles foram interrompidos. Quando nós perdemos a eleição, né, depois de uma campanha, eu diria, subliminar, mas muito, muito clara, dos grupos empresariais, né, de comunicação e dos grupos empresariais contra nós, esses projetos pararam, tudo parou. A cidade mudou completamente. Quando o PT terminou o governo, né, a Porto Alegre era reconhecida no mundo como a capital da democracia, do Fórum Social Mundial, capital do Porto Alegre em Buenos Aires em Porto Alegre em Montevidéu, Montevidéu em Buenos Aires, o teatro, né, os festivais de teatro de rua que nós fazíamos todos os anos, alguns projetos permanecem até hoje. O orçamento participativo, como um exemplo, né, de participação cidadã, que tem mais de 500 teses acadêmicas, né, rolando pelo mundo e que reconheciam Porto Alegre como tal. Tudo isso terminou. Terminou por quê? Porque isso não convém às classes dominantes brasileiras. As classes dominantes de Porto Alegre, as classes dominantes do Rio Grande. Eles tinham que... O que nós conseguimos com esses projetos todos? Dar um compartilhamento das decisões do poder. E quando se dá um compartilhamento das decisões originárias do poder, evidentemente, grupos privilegiados que articulam diretamente com os governantes as suas políticas e as suas necessidades reduzem o seu poder. E isso é o que foi o orçamento participativo. Né? Agora, casualmente, nós temos um exemplo concreto do que ocorreu. Nós temos uma estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Uma estiagem brutal que teve dentro do meu governo. Quando a estiagem ocorreu aqui dentro do meu governo, eu fui a local por local, os meus secretários, e desenvolvemos a partir dali um conjunto de políticas, dentre as quais o maior programa de microcrédito de um estado aqui no país, e o programa Mais Água, Mais Renda, que era um programa, né, que, a partir dos pivôs, né, que eram fabricados aqui no Rio Grande, nós distribuímos, tirávamos águas do subsolo e alagávamos as plantações que estavam atingidas pela sequia. Isso terminou. Mas ninguém cobra isso. Na época em que nós éramos dirigentes do Estado, dirigentes da cidade, você via um buraco na rua, tinha uma pessoa que ia lá, certamente para fazer uma fotografia, mandar para 0 hora, dizia: aqui está o buraco do Olívio, aqui está o buraco do Tarso. Né? Uma estrada que tinha um conjunto de problemas não resolvidos há décadas, né? Era fotografada e distribuída, né, como um exemplo de má gestão. Então, eles recuperaram o poder na cidade. Porto Alegre ficou uma cidade triste, uma cidade mal iluminada, uma cidade violenta. Né? Uma cidade violenta onde os jovens, inclusive, têm que buscar nichos de convívio, né? Porque se forem a lugares da sua preferência ou desenvolverem algum barulho a mais nas ruas, né? Ou fruírem a arte, né? Ou seus costumes, né? Ou as suas necessidades de uma maneira mais larga, a polícia vai em cima. Porto Alegre ficou uma cidade repressiva também. Né? Isso não é culpa da Brigada Militar, isso é culpa de quem manda, é de quem orienta o Estado, de quem faz das forças policiais, né, e uma espécie de força pretoriana do governo, e não dos interesses do Estado. Então, isso tudo terminou. Isso foi o anúncio do início da era distópica no Brasil. Quando Porto Alegre caiu, começaram a cair todos os valores democráticos que nós tínhamos irradiados, inclusive, para todo o país. Isso teve um efeito devastador na democracia brasileira. Né? Nós temos hoje centros de estudo na Inglaterra e outros lugares que têm como referência o orçamento participativo, como uma das experiências mais importantes, né, que ocorreu aqui no país. Isso tudo é escondido, né? Assim como foi escondido durante muito tempo o racismo, né? E como é escondido hoje pela própria imprensa tradicional, que o editor, né, do principal bloco de comunicação do país escreveu um livro dizendo que aqui no Brasil não tem racismo. Então, é uma política de esquecimento e de destruição de valores também, né, que estão na base da boa política. Né?
Bom, doutor, fazendo um parênteses rápido sobre o livro do Ali Kamel, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Eu acho interessante na nossa sociedade que quando eu publico um livro, Nós Não Somos Racistas, esse livro ganha uma ressonância muito maior do que pegar um livro para estudar o que é o racismo. Até porque é uma fuga da própria pecha de racista, né? Então aqui vai trazer para mim uma resposta pela qual eu posso criar, quem sabe, um álibi para que eu não seja mais considerado racista. Mas eu quero fazer uma pergunta que talvez seja um pouco saudosista para o doutor, mas que precisa ser feita. Os ideais, os valores, os princípios do jovem Tarso Genro que o levaram à vida pública ainda existem? Existem, na minha pessoa, queres perguntar? Existem, se eu os mantenho totalmente inalterados. A minha formação é uma formação que se deu dentro do movimento comunista, né? A partir dos 19 anos de idade. E eu não perdi nenhum daqueles valores. Acho que a experiência soviética ela realmente fracassou, e eu acho que os meios e as ideias que se tornaram dominantes nas grandes revoluções, né, socialistas que ocorreram no mundo levaram, inclusive, a esta decomposição que nós estamos assistindo hoje, né? Agora, aqueles valores que eu construí na minha vida, né, na minha vida política como jovem, depois como jovem advogado, como intelectual, como militante política, permanecem os mesmos. Eu ainda defendo, né, a utopia da igualdade social como ponto de partida para uma sociedade que seja que tenha a capacidade de bloquear a barbárie, né, que tenha a capacidade de bloquear a violência, que tenha a capacidade de bloquear, né, a exploração do homem pelo homem. Então, isso é a ideia do comunismo. E eu mantenho isso de maneira integral. Agora, não acredito, evidentemente, nas formas comunistas que se realizaram concretamente na história, embora reconhecendo a importância de muitas políticas parciais que eles tiveram, como na área da educação em Cuba, né, e da proteção das crianças também em Cuba. É um exemplo, poderia dar outros, né? Mas acho que o conjunto da obra não chegou a um ponto razoável, né, de afirmação do projeto socialista originário. Catani, fecha pra gente esse brilhante encontro, essa brilhante conversa, que eu já tô assim, ó, muito grato ao Dr. Tarso, mas Catani, por favor, faz as honras da casa que tu fez para abrir, faz para fechar. Então, agradecer de todo o coração a essa aula de um homem que é uma página fundamental da história política e intelectual brasileira e que nos prestou com uma graça gigantesca essa dádiva que foi compartilhar da sua sabedoria, dos seus projetos, dos seus valores. Um agradecimento aqui do Batcast para o doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e para mim é uma honra participar de uma conversa com pessoas tão ilustradas e de bom caráter, de capacidade como vocês. Um grande abraço. Nós falamos com o Dr. Tarso Genro. Vocês acompanham esse programa tanto no Spotify quanto no canal do YouTube. Podem assinar, podem compartilhar, podem descrever. Nós, então, contamos com a classificação de vocês nas estrelas também. O Batcast agora nessa nova etapa, junto com o meu amigo Fábio Catani. Estamos aí sempre tentando trazer e proporcionando para vocês os melhores encontros possíveis. Catani, foi uma satisfação conversar contigo também mais uma vez. E vamos aí balançar essas redes, compartilhar esse episódio que eu tenho certeza que vai ter grande repercussão. Um abraço, meu amigo. Abração, Viaro. Abração, povo. Tchau, tchau.